bem-vindos de novo ao canal Scalope e hoje a gente está aqui mais uma vez para falar de Cena de um Casamento, lá do HBO Max, que saiu mais um episódio ontem à noite. A gente está aqui hoje para fazer essa review maravilhosa. Mais uma vez estamos aqui para falar de Cena de um Casamento no seu quarto episódio. Quarto não, terceiro episódio. Eu estou aqui adiantada, já pensando no próximo episódio, de tão emocionada que eu fiquei. E a gente vai fazer mais essa review, mas antes, claro, evidente, já peço que a vocês deixe seu like, seu comentário, ative o sininho das notificações e já compartilha com geral, todo mundo que tá aí querendo saber um pouquinho mais de Scenes of Marriage. Você já compartilha com todo mundo que tá gostando dessa série. E, óbvio, é evidente, já chegar junto. A gente tem que estar fazendo reviews, comentários, fazendo sagas, comentando tudo que rola no mundo cinematográfico e televisivo aqui no canal Scalope. Intitulado de Vale de Lágrimas, o terceiro episódio desta série traz um momento mais importante do nosso querido casal, John e a nossa querida Mary. No momento em que eles já passaram daquele turbilhão da separação, depois daquele terceiro episódio que a gente vê ele implorando pra ela ficar e ela tomando a decisão de ir embora. Se passaram um ano depois daquele momento e eles estão o quê? Dividindo a vida, compartilhando aí a guarda da nossa querida Eva, que é a filha deles dois. E a gente começa em um ponto em que mais uma vez a Mary tá trazendo aí uma reviravolta na história deles. Engraçado como ela sempre é o ponto de mudança, né? Mesmo que seja ruim ou mal, ela sempre tá trazendo aí essa mudança na vida deles. E aqui não seria diferente. A gente já começa o episódio sacando mais ou menos como tá a vida deles agora. Ela, lindíssima, ela tá mais empoderada, vamos dizer assim, mais dona de si. Ela sempre tá nesse patamar, mas nos dois primeiros episódios a gente vê ela muito infeliz com a vida dela. Aqui a gente vê uma Mary um pouco mais madura, não sei dizer assim, mas ela tá mais segura do que ela quer, ela tá se entendendo mais, se amando mais. E a gente vê ela dando uma notícia pro John. O John tá o quê? O Jonathan, na verdade. O Jonathan tá o quê? Ele tá no momento em que ele tá vivendo a vida dele com a filha, tá na mesma casa, tá se reconectando com a religião em certo ponto. Ela já vê que ele tá fazendo algumas tradições judaicas que ele tinha largado. E a aparência que dá logo de cara é que eu não vejo ele tão feliz, óbvio, mas não tão angustiado como antes. E a gente vai entendendo como foi esse processo dele ao longo do episódio. E ela já chega o quê? Largando de cara que recebeu uma nova promoção e que agora ela vai ter que ir para Londres. Óbvio que ele já recebe aquela notícia assim, já fica um pouco apreensivo, porque mais uma vez vai haver uma mudança. E ele se preocupa com a Eva, se preocupa também com ele, óbvio, evidente, em ficar sem a filha. E ela já larga uma proposta de chamar os dois para virem morar com ela junto, lá em Londres. E começa um diálogo, uma discussão em como ela sempre tá querendo puxar, sabe, mudar a rotina deles. Como é que ela vai mudar a rotina da Eva? Ele passa isso na cara dela. E aí, essa discussão gera uma ADR gigante, que é uma ADR falando de como foi esse processo de separação para ambos. De como ela se vê no momento dela atual, que ela às vezes não se encaixa no momento dela com o Polly. A gente confirma que ela ainda tá com o Polly, o motivo da separação deles, né? Quer dizer, o estopim da separação deles, mas não o motivo real. Ele também dá a entender em alguns momentos em que ele tá com alguém, mas a gente não tem essa confirmação até certo ponto. E nesse processo de DR, a gente vai entendendo que o Jonathan, ele sofreu muito. Ele acaba falando pra ela que ele começou a fazer uma terapia e que nessa terapia ele começa a falar, escrever no diário. A fazer o quê? Uma rotina. A terapeuta falou que ele tem que escrever no mínimo 3 páginas. E ela insiste e persiste em saber o que ele escreve lá. Uma coisa que a gente percebe no diálogo até chegar nessa parte do diário são 3 coisas. A primeira é que eles não se divorciaram ainda. Ele questiona ela sobre o divórcio, como é que eles vão fazer. O segundo é que ele começou a fumar, mostra aí o nível de ansiedade. E o terceiro de como tá a rotina dele com a Eva. Eles não estão dormindo no andar de cima, ele reformulou o escritório todo e criou um quarto para ele e pra filha. Então a gente vê que ele não consegue nem ficar no mesmo ambiente em que ele convivia com a Mary. Ele tava precisando realmente mudar para poder ele conseguir voltar a viver de novo, voltar a ter um mínimo de paz interior. E aí ele começa a ler a parte do diário e ele lê as 3 primeiras páginas.
E ele fala até de problemas com os pais, do que gerou a falta de percepção dele do que estava acontecendo com o próprio casamento dele. Ele fala o quanto a Mary o ajudou, mas não o salvou completamente, porque ele não conseguia se abrir completamente. E ela ouvindo aquilo tudo, rola o quê? Um quase remember, um flashbackzinho que a gente chama, não é verdade? Ela não consegue, abraça ele, beija, inclusive... Que beijo, senhoras e senhores. Atenção, a química entre esses dois é perfeitamente notável. É maravilhoso. A Jéssica e o Oscar estão sensacionais nesse papel. Eu não me canso de enaltecer. E foi uma cena que a gente fica assim, meu Deus do céu! E aí acontece aí o momento em que ele dá pra trás. Ele fala que não dá, porque ele não vai aguentar. E ele dá mais detalhes de como foi essa separação. De como ele ficou muito mal e como ele pensou em tirar a própria vida. E como ele desejou até o mal à filha pra poder atingir a Jéssica. A Jéssica não, né? A Mary. Jéssica é a atriz. Pra atingir a Mary. E, enfim, e ela acaba falando também que sofreu. Ele fala que não tanto quanto ele. Fica nessa degladiação de quem sofreu mais por um momento. E ela acaba dizendo que ainda o ama, que ainda quer, que ainda quer ficar com ele, enfim. E vem todo aquele processo de que vamos votar, não vamos votar. O Jonathan não tá entendendo muito bem aquela situação e ele morre de medo, e com razão, não é verdade? E aí chega um ponto em que ele, tentando amenizar a situação de certa forma, diz a ela que é melhor ir embora, né? Melhor tomar um cafezinho, e ela tenta ir. Ela chega a sair da casa, só que ela volta. Ela não consegue por não estar se sentindo bem. Ela admite que não tem condições de voltar pra casa. Tinha tomado um negócio de uns gorozinhos, né? Uns vinhos. E aí ele convida ela pra dormir lá e eles deitam na cama, ou dentro do escritório, e ficam lá durante um tempo se olhando. Você percebe que eles estão, né? Estão magoados um com o outro. Inclusive, uma das falas dela durante essa conversa toda é que eles não conseguem ficar no mesmo recinto sem magoar um ou outro. É como se fosse, sabe, uma degladiação de sentimentos. Eu tô sofrendo mais, eu não tô sofrendo mais. Você é muito egoísta, você é muito egocêntrico, é muito... Enfim, é uma situação assim, sabe? Que você percebe que a luta deles dois é muito mais importante do que o amor. Mas eu tô vendo esse processo mudando. Talvez o amadurecimento dos dois. Se eles vão ficar juntos, eu não sei. Porque a gente agora entra numa outra parte. A parte dos relacionamentos fora que eles estão tendo. Nesse momento que eles estão na cama, óbvio, é evidente, tinha que surgir o empata foda, que é a mulher com quem o nosso querido Jonathan tá. Exatamente. O telefone dele começa a vibrar e aí a gente tem a confirmação de que ele tem alguém. E ele sai do quarto e termina com a mulher pro telefone. O meu negócio realmente insuportável. Ele terminou com ela pro telefone e naquele momento disse que não dava mais. E isso a Meryl tá ouvindo tudo. Ela sai do quarto, vai pra cozinha e fica chateada. Ela se incomoda com aquela situação, com o momento que ela tá querendo reviver o casamento, ter ele de volta. Ela pode estar destruindo uma chance, ela pensa nisso. E quando ele desliga o telefone e eles estão na cozinha, ele tenta contornar a situação, beijar ela e ela já não quer. E o fato dela saber que tem esse poder sobre o Jonathan, independente de ser proposital ou não interessa. Deixa ele desestabilizado. E assim, é uma coisa que a gente vê, meu Deus, ele fica totalmente louco quando ele percebe o quê? Que não tem mais aquele poder sobre ela, que ela que tá tendo sabe, aquele triunfo na mão. E aí ele joga uma coisa final na cara, que é o áudio do Polly, aquele rapazinho que tá convivendo com a Mary. Pois bem, ele falando que a Mary tá diferente no áudio de WhatsApp, que a Mary tá diferente, que alguma coisa tá acontecendo, que ele tá indo viajar durante a semana, e que ele sabe que se ela quiser ter a família dela de volta, ele e a Ava, ela vai ficar muito feliz, apesar de que ele não vai aguentar, que ele vai ficar destruído, mas que ele percebe o quanto eles fazem falta na vida da Mary. E ela fala o tempo todo nesse processo do episódio todo o quanto ela sente falta do Jonathan. E a gente termina com a Ava, a filhinha deles, acordando, e aí o Jonathan indo embora lá pra dormir de novo, e a Mary lá pensando, repensando, e termina-se aí o episódio. É perceptível que existe uma química, um amor, uma vontade de conviver muito grande. Só que a gente tá vendo o amadurecimento da Mary. Ela tá muito mais dona de si. Desde o momento que você vê ela chegando, lindíssima, sabe? Muito mais
altiva, muito mais radiante do que ela tava nos dois primeiros episódios. Existe esse amadurecimento. Eu não sei se isso seria saudável pra eles voltarem a conviver juntos. Óbvio, é evidente, tem que ter um amadurecimento do Jonathan também. E ele tá correndo atrás disso, ele tá fazendo terapia, ele tá tentando evoluir. E ele sabe que voltar pra ela seria voltar pra um lugar que ele não quer estar mais. Então ele precisaria amadurecer também. Eu tô gostando muito. Cara, eu tô muito ansiosa pra ver se o rumo dessa série vai ser igual ao rumo da série lá de 1963. Inclusive, a gente fez um review. Clica aqui no card pra vocês conferirem. Então é isso aí, pessoal. Eu estou aqui inebriada ainda, com tantas emoções. Assistir o episódio de cenas de um casamento toda vez é muito... te deixa com o coração assim, sabe? Meu Deus do céu, esse casal merece ficar junto, não merece. A gente vai vendo o ponto de vista de cada um, enfim. Até o final aí vamos ter algumas lágrimas rolando na face e vendo algumas verdades serem ditas. Isso é certo. Nossa, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui, mas essa review maravilhosa de Scenes of Marriage. Valeu, Marlon! Meu cachorro é maravilhoso, finalizando esse vídeo aqui. Um beijo, um queijo e a gente se vê no próximo vídeo.